muitos enunciados eles já cumpriram as suas missões, principalmente auxílio à implantação da 1433. E outros enunciados não tiveram efetividade quando foram levados ao processo interno. Então, até por solicitação dos participantes da segunda edição do evento, nós vamos avaliar manutenção ou revogação. Agora, para os enunciados do primeiro simpósio, a gente estabeleceu primeiro um rito mais célere, e não vamos abrir para manifestações aqui, considerando que os enunciados estão publicados há mais de um ano. E todas as reflexões internas já devem ter sido bem trabalhadas durante todo esse ano para saber se o enunciado é efetivo ou não. Então, eu acredito que a gente tem maturidade suficiente para votar a manutenção ou não, simplesmente. Pode ser que para um próximo evento, a gente abra um espaço durante os trabalhos para essa rediscussão. Mas eu preciso manter a integridade, porque se eu tenho um corpo técnico que deliberou, avaliou todos os argumentos, eu não tenho novidades, se eu colocar em rediscussão todo ano os enunciados, eu não tenho um critério objetivo. Eu não posso depender dos participantes da comissão, efetivamente. Quem está participando? O olhar não é efetivamente, né, de quem é o presidente, ou vice-presidente, ou da composição. É claro que nós estamos aí, precisamos trazer melhorias, mas nós precisamos ter argumentos para tudo isso. Ok? No entanto, eu preciso avaliar agora, considerando aqui, avaliando o plenário, se eu vou atingir o quórum mínimo previsto no meu regimento interno também. Eu preciso ter 2/3 de aprovação em razão dos que estão participando aqui da plenária. No entanto, eu preciso ter, no mínimo aqui na plenária, 50% dos inscritos. Eu preciso ter 110 pessoas aqui no plenário. Efetivamente. Nós vamos colocar o primeiro enunciado para votação de manutenção ou não, e eu vou avaliar do sistema se eu estou tendo esse quórum efetivo. Ok? Aqui engana muito, nós estamos muito separados aqui, efetivamente, né? Então, eu preciso ter 110 pessoas aqui, ok? Para votação. Vou colocar o primeiro enunciado em votação, e a gente vai avaliar do próprio sistema se esse quórum foi atingido. Ok? Se eu achar aquele aqui, você colocou aqui para mim, enunciado, meu caderno aqui, deixou tudo solto. Só um minutinho, pessoal. Oi? Não, mas eu preciso dele. Você acha que a coordenadora enxerga daqui até ali, meu professor? Oh, mas é exigir demais uma coordenadora que está cansada. Peraí, só um minutinho. Eu posso ser seus olhos, minha coordenadora aqui, ó. Olha só, gente, que privilégio. Onde você colocou, meu amor? Todo respeito, hein, gente? Levei para lugar algum, meu querido. Eu tirei. Mexi em tanto papel aqui, eu não enxergo ali efetivamente. Mas se o meu colega puder fazer a leitura para mim, só um minutinho, não? Não, primeiro. Pessoal, no sistema, considerando que os enunciados estão aprovados, eu não tenho uma identificação, eu já tenho o número do enunciado. Vocês não estranhem aí, porque vocês vão ver uma sigla antes do número do enunciado, ISLCJF, enunciado 01. Ok? Tudo bem aí no sistema de vocês? Vamos lá. Enunciado 1. Constitui boa prática da administração, no momento da instrução da prorrogação, emitir alerta à contratada a respeito dos efeitos da formalização do termo aditivo, sem a ressalva do direito aos reajustes nos termos da lei e do contrato. Então, vamos colocar em discussão, vamos avaliar agora a manutenção e revogação. Eu vou pedir para o Wilson abrir a votação para a gente verificar o cumprimento do nosso quórum mínimo.
Vamos lá, 60 votos. Não posso confundir a quantidade de votos efetivos ou não com o meu quórum mínimo. Mas aqui, por essa tela, a gente pode avaliar, e eu vou considerar um risco de termos participantes que não estão aqui no plenário, considerando que está sendo transmitido, que desceram, que estão no UBA e querem votar de lá, efetivamente. Então, mesmo que a gente tenha aqui no nosso sistema, que tenha a votação, eu vou considerar aqui também a quantidade de votos que estamos aqui, junto com aqueles que não votaram, que estão registrados no sistema. Ok, pessoal? Para uma maior segurança. Eu tive 68 votos, só um minutinho. Como zeramos aqui, Wilson, você pode fazer a coleta aí para a gente ver o cumprimento? Ó. Então, o enunciado estaria aqui aprovado com a sua manutenção, mas entendo que eu não atingi o quórum mínimo, pessoal, para votação. Ok? Considerando que eu não atingi o voto mínimo para votação, os enunciados eles vão ser retirados da nossa plenária. Ok? Foi uma expectativa, foi uma inovação esse ano, nós tentamos manter aí enxuto o nosso quadro de enunciados, uma proposta de vocês, uma reflexão nossa, mas eu preciso cumprir os meus critérios. Como é que eu posso falar que eu revisitei os enunciados e tenho o olhar da Justiça Federal com a quantidade de participantes que nós temos aqui? Nós vamos manter os enunciados, continuam aí, nós não vamos revisitar os enunciados, nós não vamos anunciar que eles foram, né, reavaliados e que foram revalidados, não vamos anunciar uma revogação. Como, né, gerenciamento de riscos aqui em razão do que aconteceu, eu verifiquei ali internamente, a gente vai ver a possibilidade de abrir uma consulta pública a todos os participantes inscritos oficialmente no simpósio. A gente foi uma análise aqui agora, que eu refleti aqui, quando eu percebi que, nesse momento aqui, muitos participantes, né, deixariam aqui a nossa plenária. Nós vamos avaliar. Não sendo possível, nós temos aí o terceiro simpósio sendo planejado, aí a gente vai reavaliar. Nós tentamos aqui, porque a minha intenção como coordenadora científica não é que tenhamos em 4 ou 5 anos 600 enunciados na nossa parte, mas que tenhamos 10 enunciados, mas 10 enunciados que estejam sendo aplicados aqui. Ok? Então, em razão disso, retiro da pauta os 25 enunciados, ok? Antes de declarar aqui encerrada a sessão, espero que todos compreendam, todos conhecem o nosso regimento interno. Acho que temos muito mais segurança desse ponto de vista, considerando a intenção aqui dos trabalhos científicos, ok? Antes de encerrar, pessoal, eu não tenho palavras para agradecer o empenho de vocês, para agradecer o empenho dos presidentes, dos vice-presidentes. Vamos lidar com frustrações, mas muito mais, vamos lidar aqui com todos os benefícios que nós vamos ter aqui de todas essas discussões que nós temos. Podem ter certeza que eu tenho um olhar muito sensível como coordenadora científica e toda a coordenação do evento, a coordenação geral, executiva e a coordenação administrativa, tem um olhar muito sensível para melhorias, e muitas melhorias. Tá? Nós temos muitos entraves aqui que nós precisamos ainda superar, mas a intenção é melhorar. E melhorar muito. Né? E se nós tivermos o apoio de vocês, eu não tenho dúvidas que nós vamos conseguir. Eu sei que nós tínhamos aqui, dentro dos enunciados do primeiro simpósio, um enunciado muito polêmico, o enunciado 6, pessoal. Não é isso? Era uma expectativa muito grande, acho que até aqui na mesa, efetivamente. Eu sei que nós tivemos aí a oportunidade de trabalhar um pouquinho na Comissão 1, considerando a proposta de um outro enunciado que fazia ali uma reflexão, mas, em consideração especificamente a este enunciado, eu vou pensar e vou amadurecer a possibilidade de consulta pública. Ok? Peço a compreensão de todos, agradeço. Gostaria de saber se alguém na plateia ou alguém aqui na mesa gostaria de fazer alguma colocação. Eu sei que eu tive uma participante, me pegaram aqui no momento do intervalo, tem uma participante que gostaria de fazer uma colocação, não é isso, Fernanda? Eu vou abrir aqui esse momento, considerando que a gente não vai julgar aqui os 25 enunciados. Qual o seu nome, por favor? Oi, professora, eu sou Roberta, da Seção Judiciária de Mato Grosso do Sul. Eu não falei no momento oportuno, porque eu entendo a preocupação e a importância que tem que se dar ao plano de contratação anual, né, o PCA. Mas eu queria deixar uma reflexão aqui.
O PCA, como a gente sabe, na lei, a lei diz que tem que estar alinhado com o orçamento. Então, o que eu percebi aqui nos anunciados que apareceram é que parece que está tendo assim uma certa vontade, né, uma inclinação para que haja um engessamento do PCA. Só que isso não pode ser analisado de forma isolada. Eu acho que, quando a gente analisa o plano de contratações anual, a gente não pode esquecer das regras do direito financeiro, mais especificamente quanto ao planejamento e execução do orçamento público. Quando eu construo a minha PELOA, um ano antes de executar, eu estou construindo também o PCA. E aí os valores têm que bater. E aí, ano que vem, quando eu vou executar a minha LOA, várias coisas acontecem. E o direito financeiro, ele me permite ter uma certa flexibilidade na execução do orçamento público. Eu posso alterar QDD, que é elementos de despesa, posso tirar recurso lá da informática e colocar para capacitação, eu posso alterar plano orçamentário, eu posso pedir abertura de crédito adicional com contrapartida, alterando custeio para permanente. Então, se a própria lei de orçamento tem essa certa flexibilidade, por que um plano que está alinhado a ela vai ser rígido, vai ser engessado? E a gente tem que lembrar também que, agora, o orçamento ele é impositivo, por força constitucional, desde 2019. Então, em decorrência disso, quando a gente está executando o orçamento, fazendo as licitações, por conta das disputas, os valores baixam, o que sobra no orçamento, para eu atingir meu orçamento impositivo, eu preciso levantar novas demandas, executar. E essa execução não está prevista lá no PCA, porque, quando a gente fez as estimativas eram superiores. Então, era essa a reflexão que eu queria deixar, que o PCA, quando for analisado pelos senhores, que são doutrinadores, que façam uma análise conjunta com as regras do direito financeiro. Era só isso que eu queria acrescentar. Obrigada. Agradeço demais as colocações. Um olhar muito especial sobre o plano anual de contratações. Né, Paulo? Quer fazer alguma colocação? Acredito que sim. Queria só agradecer à doutora Fernanda pela colocação. Essa reflexão que ela faz é extremamente necessária. Eu aprendi, certa feita, que a virtude ela está no ponto médio entre os dois extremos, né? Então, eu acho que o PCA virtuoso é aquele que não é engessado, que dá agilidade para que o gestor trabalhe com a mesma velocidade das mudanças que a vida real exige, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar que o documento seja banalizado. E a gente que trabalha na administração pública, é visível a sua experiência, e você sabe disso, doutora, que os documentos formais de planejamento da administração pública tendem a ser banalizados e deixados de lado na prática da gestão pública. Então, se a gente não estabelece, eventualmente, alguns controles mais rígidos para exigir sua aplicação, pode ser que eles entrem no descaso. E, no que toca ao PCA, ele faz cumprir, eu acho que ele é o instrumento de governança mais importante que nós temos dentro da nova lei e dentro da regulamentação. Por quê? Porque ele faz cumprir aquela parte do artigo 11, parágrafo único, que diz da necessidade de alinhamento da estratégia, contratação e orçamento. Quem faz isso na prática é o PCA. Mas, veja, o orçamento nasce nessa parte de contratações do PCA, e não o contrário. Então, o PCA, por isso que ele é feito no primeiro semestre do ano anterior. Por isso é que, de fato, a proposta orçamentária ela precisa se inspirar ali no PCA. Só que o PCA ele não nasce de si, ele nasce da estratégia. Então, quando você tem um planejamento estratégico com as ações estratégicas definidas a partir de metas e objetivos, você desenvolve num BSC, no 5W2H, as ações. E as ações geram contratações e as contratações vão para o PCA. Então, você tem toda uma cadeia de alinhamento, estratégia, contratação, orçamento, que a gente vai ter considerada. Nenhuma delas rígidas, mas carecendo de interconexão. Então, quando a gente fala que o PCA pode ser alterado, é porque ele pode mesmo e deve, só que em circunstâncias específicas. Aqui, a gente está visando abandonar o patrimonialismo na administração. O que é o patrimonialismo? Aquele gestor que acha que é dono pessoalmente dos recursos públicos e que efetivamente adota
políticas, não políticas públicas, mas ações e contratações de acordo com aquilo que surge efetivamente na cabeça dele e que ele acha correto. Não. Ele deve respeito, na teoria da agência, àquilo que a sociedade espera dele. E, ao menos teoricamente, aquilo que a sociedade espera dele é transposto em forma de estratégia. E a estratégia, por nós, gestores do patrimônio alheio, tem que ser obedecida nessa cadeia causal: estratégia, contratação e orçamento. Tá bom? Aqui o que eu falo é concordando com a doutora e apenas trazendo essa linha de raciocínio. Professor Renato, claro. Os 30 segundos de votação, professor? 30 segundos. Não tenho como não falar, né, diante da fala da colega, você está completamente certa. Se nós não andarmos alinhados com a teoria econômica, a gente não tem. O PCA, se ele for rígido, ele quebra. A gente faz essa brincadeira. Se o PCA for rígido, ele quebra. Ele é flexível aos fatos supervenientes, ou que acrescentem receita, ou que diminua a receita. Se dentro do exercício orçamentário a prioridade de alocação de recursos mudar por algum fato superveniente, o PCA tem que acompanhar o interesse público naquele momento. Então, aí nós temos a flexibilidade do PCA. O que a gente coloca como uma certa cláusula pétrea é que o seguinte: a alteração dolosa do PCA para atingir interesses alheios ao interesse público, aí sim essa é uma alteração que não merece guarida. Então, a rigidez é só no sentido de afastar a má índole numa eventual modificação do PCA. Mas o PCA absolutamente tem que ser flexível, porque a articulação política dos órgãos e das instituições, elas buscam a todo momento financiamento. Necessidades são infinitas e o dinheiro é finito. Então, se ele fosse rígido, inviabilizaria a busca pelo interesse público. Então, só essa... Grata, Fernanda. Aqui primeiro, só aqui na frente, aqui, pode levantar a mão aqui, por gentileza. Isso. Boa noite. Meu nome é Richard, eu sou da Seção Judiciária do Distrito Federal, trabalho na área de auditoria. Eu queria primeiro parabenizar a mesa pela realização do evento, que foi muito bom, muito produtivo. E eu queria fazer apenas uma sugestão, que o próximo evento, ao invés de começar como começou esse, na parte do finalzinho da tarde, que ele começasse ao meio-dia ou na manhã, para que o primeiro movimento seria a análise dos enunciados do exercício anterior. Porque isso aí a gente ganharia tempo e eu acredito que daria para alcançar o que foi proposto. E a outra proposta minha é que os enunciados fosse feito um cotejo entre o enunciado do simpósio anterior com esse e indicasse o que é repetitivo, ou que anularia, por exemplo, foi dado esse entendimento e tem esse aqui que é um entendimento contrário, o que é conflitante, para a gente trabalhar em cima disso. Aquilo que não é conflitante, aí a gente entraria só no mérito de continua ou não, como é que se fala, em vigor, né? Grata. Só para esclarecer, essa análise é rigorosamente realizada. A gente faz uma análise de conformidade se há conflito. Tanto que aqui das 78 propostas, nós não avaliamos nenhum conflito. O enunciado que nós tivemos aqui na Comissão 4, na verdade, era um complemento e uma repetição, mas o conflito ele foi arduamente avaliado e trabalhado. Okay? Tanto que nós inserimos essa condição agora no nosso regimento interno, estamos amadurecendo ainda a revisitação dos enunciados anteriores. Então, foi uma primeira tentativa aqui, até por solicitação dos participantes, e considerando tudo que eu coloquei para vocês desde ontem, em razão de alguns enunciados terem cumprido as suas missões, outros de uma forma muito objetiva e considerando o tempo de publicação dos enunciados, eles não foram tão efetivos quando levados a uma rotina mais interna. Então, tudo isso é muito pensado, muito bem trabalhado, todas as sugestões, gente, são bem-vindas, como eu falei. Nós estamos amadurecendo todo esse processo.
né? Nós estamos aí principalmente amadurecendo os processos. Imagina, no terceiro simpósio, nós tivemos aí que revisitar 39 propostas. E aí, no quarto simpósio, eu tenho 70 propostas para revisitar. São eternas discussões. Nós também temos capacidade interna de avaliar quando aquele enunciado também já cumpriu o seu propósito, sem que eu precise buscar ali na página aquela revogação. Não gostaria de, neste primeiro momento, considerando que ainda estamos na segunda edição, ter uma comissão para avaliar essas revogações sem oportunizar ouvir todos vocês. Então, foi uma estratégia que nós pensamos logo no finalzinho de todo o planejamento. Eu acredito que foi uma boa iniciativa, né? Nós já começamos a pensar bastante, eu sei que tivemos muitas discussões sobre alguns enunciados lá da primeira jornada, né, do primeiro simpósio. Então, eu acredito que estamos no caminho certo, mas pode ter certeza que todas essas observações nós vamos levar em consideração, mas ainda estamos amadurecendo. Pode ser que no terceiro simpósio a gente nem abra essa oportunidade, se nós verificarmos que nós temos outros meios de avaliar. Mas eu gostaria muito de ter o resultado avaliado por vocês nesse primeiro momento, antes de tomar qualquer decisão. Então, foi uma iniciativa que eu achei que foi construída e pensada olhando realmente para todos os participantes. Na verdade, o cuidado foi com todos vocês, porque eu tenho um corpo técnico aqui suficiente, eu tenho também os resultados da utilização desses enunciados aqui também no Conselho da Justiça Federal. Poderíamos ter utilizado esses dados para criar algum outro mecanismo para avaliar a revogação ou não. Mas, na verdade, o que eu queria era observar como que os enunciados também repercutiram internamente com vocês, porque para o mercado nós já temos tudo isso, todas essas informações. Como eu falei, a credibilidade dos enunciados da primeira edição, nós já tivemos em resposta de toda a administração pública, e não só da Justiça Federal. Então, pode ter certeza que eu pensei na possibilidade de revisitar, porque eu queria o olhar de vocês para isso. Ok? Acho que nós temos só mais uma colocação lá no obrigado, final. hein? Por nada. Ali, Fernanda. Obrigado. Em primeiro lugar, parabenizar a coordenação do evento, um nível maravilhoso, desde a palestra de abertura, as palestras de ontem, os debates se sucederam. Achei extremamente, temas muito diretamente ligados, a gente está lá na ponta, muitas questões práticas colocadas, isso foi muito bom. E também a riqueza dos debates hoje nas comissões. E isso me fez pedir a palavra para falar, para expor essa preocupação, porque eu achei que o debate, eu estava na Comissão 2, os debates foram extremamente ricos. Praticamente nenhum, a não ser que não houvesse realmente nenhuma dúvida, enunciado foi aprovado ou rejeitado, sem que houvesse defesa de posições e tal, para levar para o plenarião, essa grande plenária que ocorreu depois. E aí eu percebi que houve uma perda, um pouco disso, comentei até com o professor Paulo Alves, porque lá a gente debateu para aprovar e vendo todas as nuances que aqui não daria, mas eu não sei como, mas eu vi com preocupação muitos enunciados sendo rejeitados, né, sem que houvesse um pequeno aprofundamento. Eu não tenho a fórmula, eu não sei qual seria a fórmula adequada, mas me pareceu que esse modelo que foi adotado aqui no grande plenário, talvez, é só uma impressão, né, talvez a gente não tenha conseguido aprofundar algumas questões, tenha perdido, entre aspas, alguns enunciados que foram objeto de uma discussão mais ampla lá. Não tenho a pretensão de propor um encaminhamento, mas quem sabe, talvez, do próximo, você abrir pelo menos uma, obrigatoriamente, ou a posição de quem apresentou, da comissão que apresentou isso, para explicitar melhor para o plenário, e uma defesa contra e a favor, no mínimo, né, para que fique bem esclarecido, para que a gente não perca a qualidade, porque tenho certeza, eu estava na comissão 2, mas também na 1, na 3 e na 4, também teve, né, ocorreram debates extremamente enriquecedores, para que isso não seja perdido depois aqui. Tive a impressão que algumas pessoas rejeitaram enunciados, talvez por não ter tido a compreensão exata, né, do que ele poderia sambacar. Me pareceu, e pode ser só uma impressão, mas leva essa preocupação, estou aqui diante de pessoas que possivelmente estarão à frente também do terceiro simpósio, para se achar que isso pode ser melhorado,
talvez isso contribua para o terceiro. Agradeço isso. muito. Agradeço muito as colocações. Vou reprisar o que eu passei lá na comissão 1, e acho que na comissão 3. Nós tivemos essa preocupação, tanto que nós tivemos uma inovação, em razão do simpósio anterior, como eu coloquei para vocês. Na análise de conformidade dos enunciados, considerando complexidade e relevância, dentro do que foi um olhar da coordenação científica, apesar da proposta do enunciado ter sido proposto em uma só comissão, nós replicamos também as discussões em outras comissões, de uma forma manual. Então, dentro do que foi possível de relevância e complexidade, o nosso olhar já foi sensível a esse processo. Não só por este argumento, mas também por um outro pensamento. Porque, muitas vezes, nós estamos ali na comissão 2, com o corpo de participantes mais técnico e operacional, que vai propor a construção dos artefatos de planejamento da contratação, mas eu tenho, por exemplo, na comissão 1, muito corpo de assessoramento jurídico e da seção de contratos que vai avaliar aquelas condições. Não seria salutar nós debatermos todas as discussões de ordem técnica na comissão 2 e não ter o olhar da comissão 1 e da comissão 3. Muito desse esvaziamento é em questão do olhar que se tem para o processo. Muitas discussões e muitas ansiedades técnicas em razão de técnicas, elementos de construções de artefatos são avaliadas de forma diferente a depender do contexto da contratação. Isso é inerente ao nosso processo, a gente vivencia isso no dia a dia das contratações. Eu fiquei sensível a esse contexto e no que foi possível avaliar de complexidade, nós replicamos em outras comissões. Quem sabe a gente possa, eu falei com vocês na abertura dessa segunda edição, que a minha intenção era fazer o Simpósio Week, né? Porque eu precisava de pelo menos uma semana para colocar em prática tudo isso. Mas eu acredito, eu tenho convicção que nós estamos no caminho certo. E todas essas considerações eu fico muito feliz de, abordadas por vocês aqui, ter a certeza de que nós pensamos também nisso. Eu acho que nós estamos todos alinhados. A expectativa de vocês está alinhada à minha expectativa como coordenadora científica, a expectativa do conselho, porque isso foi refletido em todas as discussões que nós fizemos e minha equipe não me deixa aqui falar de forma diferente. Então, eu fico muito feliz porque eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo. As colocações aqui agora me deixam muito felizes, porque nós pensamos, tentamos trabalhar da melhor forma possível, já tivemos vários avanços e pode ter certeza que no terceiro simpósio nós vamos melhorar bastante, nós vamos abrilhantar muito mais aqui o nosso evento. Ok? Aqui na mesa temos mais uma colocação, depois passo aqui à mesa. Boa noite. Mais uma vez, né, só parabenizar aí o evento. E só uma sugestão, não sei se já foi colocada aqui, mas a análise dos enunciados, talvez no próximo evento, poderia ser feita, inverter, né? No primeiro dia, ao invés das palestras, a análise dos enunciados, que eu acho que é bastante relevante e traz um ganho significativo para toda, nem só para a justiça, né, mas para todos que trabalham nessa área de contratação pública, e as palestras no outro dia, porque você vê aqui que muita gente não pôde acompanhar, queria acompanhar, mas teve que sair mais cedo, não consegue acompanhar todas, né, as análises e né, fazer suas sugestões. Eu acho que só inverter esse dia, eu acho que seria mais proveitoso, inclusive para os outros que não moram aqui em Brasília. Né? Grata pelas considerações. Repriso que a dinâmica que nós estabelecemos com as palestras no início era justamente para aguçar as discussões nas comissões temáticas. Primeiro, um olhar de outros especialistas, de outros professores, para que durante a comissão técnica, porque tive uma visão de que se a gente discute primeiro tecnicamente, depois a gente traz uma outra visão de outros especialistas, e depois só aqui na plenária eu vou ter uma rediscussão. Eu entendi que essa dinâmica era muito aconchegante para nós, mas claro que podemos repensar, né, como eu falei para vocês, a intenção, né, não gosto
de falar muito aqui, para não criarmos muitas expectativas, mas a intenção é que cada vez a gente amplie mais aqui os nossos debates, amplie os dias. Mas eu tenho, né, algumas situações que nós precisamos superar, inclusive orçamentária e financeira, para todo, né, o desenvolvimento dessas atividades, né, exige uma atenção e um cuidado e um apoio técnico imenso. Tá? A minha equipe está ali, ó, desde sexta-feira, no feriado aqui para o Judiciário, sábado, domingo, Dia dos Pais. Eu acho que tem 5 dias que eu não almoço. A minha equipe está ali, ó, e amanhã nós temos licitações, sexta-feira também. Então, tem todo um cuidado aqui também interno para manter toda a integridade e a qualidade. Quando nós temos uma excelência no primeiro simpósio, o meu maior desafio, como é que eu vou manter essa excelência ou aprimorar? Vou ficar muito feliz, né, se nós tivermos ali depois, nós vamos ter esse ano, pois nós não tivemos oficialmente, para fins de divulgação de dados, ali vamos ter o relatório de reação de avaliação do simpósio, né? Eu vou ficar muito feliz ali se nós tivermos conseguido manter aí efetivamente a excelência do primeiro simpósio. Só a manutenção já me deixaria muito feliz. Ok? Aqui na mesa temos alguma colocação? Algum professor aí quer falar um pouquinho? Professor André, passa aí para mim, por favor, o microfone para o meu querido professor André. Opa, boa tarde. Boa noite já, né? Quase. 2 minutinhos, a gente já fala boa noite, Tá. meu amigo. Não, é só para relação à dinâmica, 2 pontos, né, com o que o pessoal falou. Quando é dividido a temática, né, assim, mais para efeito didático, né, as comissões, mas a licitação é um macroprocesso. Então, ali a fase preparatória, escolha do fornecedor e a contratual, ela está umbilicalmente ligada. Então, por isso que vão ter alguns, até a Luana apontou isso, alguns enunciados estão a princípio daquela comissão, mas gera repercussões em outras, né? Você tem a fase preparatória, mas na fase preparatória, o fiscal já deve fazer parte lá na equipe de planejamento, né? Então, você pega o contrato, a fase da entrega do objeto, o recebimento, vai ser parcelado ou não, você já vê na fase preparatória. A escolha do fornecedor, você já percebe na fase preparatória. Lá do contrato, onde é que está a minuta? É lá na segunda fase, a escolha do fornecedor. Então, vê que a gente tenta dividir essas comissões, mas ele mais de forma didática, mas é um processo como um todo. Então, por isso que a gente tenta também manter, né, esse alinhamento entre as comissões, né, com o mesmo enunciado sendo votado ali em várias comissões. E outro ponto também que é muito importante, que eu percebi muito na nossa, aqui, com o professor Anderson, era mais, assim, diferente das outras 3, né, ela é mais técnica, né, a unidade de controle interno e auditoria. Mas o que eu percebi foi muito isso, assim, o simpósio nessa questão institucional de integração, né, trouxe palestrantes lá das SEDES, né, e de outros órgãos, e também na própria comissão a gente viu a importância de vocês participarem do simpósio como esse networking interno, né, da própria Justiça Federal, né, coisas que a gente discutiu lá na comissão, que um falou, não, na minha eu faço isso, a outra, não, eu não faço. Aí já vai e pergunta para ele, pô, como é que você fez isso, né? Tem esse regulamento, qual que é, para já tentar implementar. Então, esse network que o simpósio ele permite entre as várias unidades também é de grande valia, né? E vocês têm que aproveitar muito isso, né? Você está encontrando servidores de outros órgãos, de outros tribunais, e pegar essas boas práticas que já estão funcionando e levar para o seu, adaptar logicamente ali para a sua realidade. Então, é só esse ponto que eu ia falar, a importância também dessa integração institucional a nível estratégico com outros órgãos, mas também a nível ali mais operacional mesmo, né, dos servidores, trocando experiências, boas práticas. Isso enriquece, né, não só, estou falando do que eu vi na minha própria comissão, mas com certeza isso foi replicado nas demais. Grata, professor. Vou conceder a palavra à minha querida Anastácia, que está aqui. Não vou nem me levantar, mas vou olhar para os colegas. E temos uma quantidade significativa. Então, quem ficou, você já receba meu abraço. E eu falo pelos colegas o seguinte, conte com esse exército para o terceiro, certo? A doutora Michele Maria, aí, que já está recebendo aí as informações da SEGES. Receba nosso abraço. Para mim, foi uma oportunidade única,
observei, estava no domingo recebendo suas mensagens, repostando para a secretária. E quero dizer a você somente o seguinte, que todos, desde o professor André, professor Anderson Pedra, que é uma pessoa fora da curva, Cristiane Stropa, todo mundo ali, receba só o abraço e dizer, só quem perdeu foi quem foi embora. Meu nome é Tiago. Vamos lá, pessoal. Vou ceder a palavra aqui ao professor Paulo para a gente... Eu vou pedir a palavra aqui por questão de gestão de risco. Daqui a pouco eu tenho que levar minha querida Cristiane Stropa e meu amigo Renato Monteiro no aeroporto. O voo dele sai daqui a pouquinho. Longe de mim de querer ser porta-voz dos outros, que também vão ter a oportunidade de falar, eu só quero dizer que eu estou muito honrado de estar aqui e queria direcionar uma palavra para vocês que trabalharam. Eu sei que tem um pessoal da Secretaria de Administração, eu sei que tem o pessoal da Secretaria de Tecnologia da Informação, eu sei que tem o pessoal da Secretaria de Comunicação, que está lá fazendo um trabalho sobrenatural lá, de transmissão, tudo que está acontecendo aqui está no YouTube, toda uma equipe também de outras unidades que eu posso, inadvertidamente, não ter contatado, mas eu quero dizer para vocês que vocês estão marcando a história da administração. Eu não vou cansar de falar isso, porque vocês têm que saber, a gente aparece, e vocês não aparecem, mas estão fazendo um trabalho há meses, que culminou nisso aqui, e vai culminar em anunciados que o Brasil inteiro vai se aproveitar. Então, a vocês, minha palavra de parabéns, minha palavra de agradecimento, porque vocês são espetaculares, e todo mundo que está aqui participando, meus amigos palestrantes, presidente de comissão, como eu fico feliz de ombrear com vocês em qualquer lugar onde eu ando. É motivo de honra absurda e imensurável. E todos eles falavam a mesma coisa, Luana. Este evento aqui é único dentro daquilo que ele entrega para a administração. Então, a você especificamente, como nossa coordenadora, parabéns. Siga. Cansa, certamente tira aí, certamente, suas horas de sono, mas o que entrega, eu acho que vale a pena, é um preço que se paga e que vale a pena. E aos meus amigos do conselho, sempre queridos, se alguém, eventualmente, quando alguém fala para mim que eu fui um bom professor, que eu fui um bom consultor, que eu fui alguém que ajudou, de alguma forma, a caminhada profissional deles, eu preciso associar a vocês, porque o que me talhou enquanto homem, enquanto profissional, foi o tempo, mais de uma década que eu passei nesse mesmo prédio, trabalhando. Então, a vocês também, eu rendo minha homenagem. Obrigado, gente. Se não tivermos nenhuma outra manifestação, na mesa, alguma outra manifestação? Não, pessoal. Vou encerrar com a palavra gratidão. Eu declaro encerrada aqui a sessão plenária, viu? Obrigada a todos.